Boa noite, amada igreja, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como é bom nós estarmos de volta aqui à nossa igreja depois de um tempo tão abençoado por Deus, um tempo em família. Há 4 anos eu não me encontrava com a minha irmã e o Senhor nos permitiu por 2 semanas desfrutar de um tempo muito agradável juntos, aproveitamos bastante, graças a Deus o Senhor nos levou e nos trouxe em paz, em segurança. Chegando aqui ainda fomos maravilhosamente bem recepcionados pelos diáconos, glória a Deus pela vida de vocês, pelo cuidado dessa igreja, ou melhor, do Senhor conosco, através dessa igreja a quem nós amamos demais. Tendo dito isso, eu gostaria de te convidar a abrir sua Bíblia na carta de Tiago, o capítulo 1, versículo 1. Tiago, capítulo 1, versículo 1. Na verdade, nós vamos fazer um estudo bíblico nesta noite, vamos visitar diversos textos, e eu te convido então a acompanhá-los, cada um deles comigo, ou anotando as referências também para que você possa acompanhar depois, mais tarde, na sua casa, no seu momento de estudo. Tiago, capítulo 1, versículo 1, e eu dou o seguinte título à minha fala desta noite: Eu servo. Eu servo. O texto diz o seguinte: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos da dispersão, saudações. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos da dispersão, saudações. Gostaria de te convidar a fechar os seus olhos, nós vamos orar mais uma vez nesse momento, pedindo que o Senhor nos abençoe. Deus amado, muito obrigado, Pai, porque a Tua palavra preciosa, a Tua palavra poderosa, inspirada, foi lida neste momento. Nossa grande expectativa é ouvir a Tua voz ecoando dentro de nós, vindo de encontro aos nossos corações, para que saiamos daqui com a convicção de que o Senhor nos falou, Pai. Abre os nossos olhos, os nossos ouvidos, o nosso coração, para que possamos compreender as insondáveis maravilhas da Tua lei, para que sejamos alimentados por Ti, Pai. Fala conosco, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Eu servo. Antes de entrar propriamente na fala, eu gostaria de te fazer uma pergunta muito significativa, apesar de simples. Você se considera servo de Deus? Você é servo do Senhor Jesus? Se você é, levanta sua mão. Você é servo do Senhor Jesus? É uma pergunta muito simples, mas que por trás de si carrega um peso e um significado enorme, que nós vamos, com a graça de Deus, desvendar juntos nessa noite. O texto que nós lemos, apenas um versículo inicial, é a saudação de uma carta. As cartas na antiguidade, assim como hoje, possuíam saudações, introduções e apresentações. E o que Tiago escreve é um formato padrão de uma carta da antiguidade. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos da dispersão, saudações. Neste primeiro versículo, apenas a introdução
de tudo aquilo que ele pretende dizer. Mas essa introdução merece e precisa ser estudada com bastante atenção. Nós vamos olhar para algumas palavras específicas desse primeiro versículo. O texto começa dizendo, Tiago. E isso já nos levanta algumas perguntas. Afinal de contas, quem é Tiago? A carta não nos dá muitas informações a respeito de quem é Tiago. Tiago não se descreve usando muitas palavras. Quando nós tentamos entender, tentamos descobrir quem é esse Tiago, nós nos deparamos com uma verdade. No ministério de Jesus, 4 pessoas que se chamavam Tiago estavam ao seu redor. Porque, na verdade, o nome Tiago era um nome bastante comum. Assim como hoje nós encontramos na rua e no nosso dia a dia, de vez em quando alguma pessoa que se chama Tiago, naquele tempo também, Tiago era um nome comum. Jesus estava cercado por pelo menos 4 Tiagos diferentes. Se você olhar, por exemplo, para o texto de Atos, o capítulo 1, versículo 13, Atos, o capítulo 1, versículo 13, você vai encontrar 3 Tiagos diferentes somente nesse versículo. Nesse momento, Jesus já havia ressuscitado, tinha acabado de voltar para o céu, e os seus discípulos seguiram o seu caminho então e decidiram se reunir no cenáculo. O texto diz o seguinte, na verdade, versículos 12 e 13. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto de Jerusalém, à distância da caminhada de um sábado. Quando chegaram à cidade, subiram ao aposento superior, onde estavam Pedro e João, Tiago e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Somente nesse versículo nós temos 3 Tiagos sendo mencionados, que poderiam ser o autor desta epístola. Nós temos Tiago, filho de Zebedeu, que era irmão de João. Nós temos Tiago, filho de Alfeu, e o Tiago, pai de Judas, não os Iscariotes, o outro Judas. Mas, na verdade, nenhum desses 3 Tiagos foi o autor dessa carta. Embora estivessem próximos de Jesus, embora convivessem com Jesus, nenhum desses 3 Tiagos foi o autor da carta. Nós lemos na Bíblia, em diversos lugares, a respeito de um 4º Tiago, extremamente significativo, que foi o autor dessa carta. Tiago, irmão do nosso Senhor Jesus. Tiago, irmão do nosso Senhor Jesus. Se você ler, por exemplo, o Evangelho de Marcos, o capítulo 6, o versículo 3, o texto diz o seguinte: este não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? E suas irmãs não estão aqui entre nós? E escandalizavam-se por causa dele. Na verdade, a Bíblia nos apresenta que Jesus possuía outros irmãos, meio-irmãos, na verdade. E é importante nesse momento, nós não costumamos falar bastante disso, mas é importante reforçar que Jesus nasceu de forma virginal de Maria. Maria concebeu do Espírito Santo e deu à luz Jesus. Mas após o nascimento de Jesus, Maria se casou com José e viveram uma vida normal de casal. De tal forma que Jesus possuía outros irmãos, meio-irmãos, na verdade, por parte de mãe, já que José não era pai de sangue de Jesus. Foi este Tiago que escreveu a epístola.
E ele começa e se apresenta dizendo: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos da dispersão, saudações. Quando nós olhamos para Tiago, bom, agora nós já sabemos que ele foi meio-irmão de Jesus. Já é uma informação interessante, uma informação importante que nos ajuda a ler com mais propriedade a carta. Mas nós sabemos muito mais a respeito de Tiago. Na verdade, Tiago não era simplesmente qualquer um dos irmãos de Jesus. Jesus era o primogênito. E o segundo mais velho era justamente Tiago. De todos os discípulos, de todos aqueles que conviveram com Jesus, este Tiago, foi aquele que teve o privilégio de passar mais tempo com nosso Senhor. Porque ele conheceu Jesus, ele conviveu com Jesus, desde que ambos eram crianças. Ele brincou com Jesus, ele viu Jesus crescer e Jesus o viu crescer. Porque depois de Jesus, ele era o irmão mais velho. No início do ministério de Jesus, quando Jesus se apresentou como Messias, Tiago não acreditou em Jesus. Tiago foi bastante cético no início. Ele desconfiou, ele duvidou de que, na verdade, Jesus fosse quem ele afirmava ser. E você pode ler isso no Evangelho de João, o capítulo 7, o versículo 5. João, o capítulo 7, versículo 5. Pois nem os seus irmãos criam nele. Isso inclui Tiago. No início do ministério de Jesus, nem esse Tiago daqui, que tempos depois escreveu uma carta, acreditava em Jesus. Mas a partir do momento em que os olhos de Tiago foram abertos, a conduta e a caminhada dele mudaram completamente. A partir do momento em que ele passou a crer em Jesus, seu próprio irmão, como Salvador, como seu Salvador pessoal, a sua caminhada foi completamente transformada. A partir de então, ele passou a caminhar e a conviver com os apóstolos. Tiago, este Tiago que escreveu a carta que nós lemos, convivia com os apóstolos. A rotina dos apóstolos era normal para ele. Conviver, sentar e conversar com os escolhidos do Senhor Jesus era algo simples e cotidiano para ele. Mais do que isso, ele mesmo passou a ser contado e considerado como um dos apóstolos por Paulo. Veja, por exemplo, a carta de Paulo aos Gálatas, o capítulo 1, versículos 18 e 19. Depois de 3 anos, Paulo falando, subi a Jerusalém para conhecer Cefas, e passei 15 dias com ele, mas não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Aquele Tiago que antes não cria em Jesus, agora era considerado apóstolo. Tiago, irmão do nosso Senhor. A partir do momento em que ele passou a crer em Jesus e a sua caminhada começou a mudar, ele começou a receber cada vez mais importância e desempenhar um papel cada vez mais relevante na igreja daquele tempo e daquela época. Uma igreja que tinha acabado de surgir, que tinha acabado de se formar, começou a depender e a contar cada vez mais com Tiago. Tanto que em determinado momento surgiu uma controvérsia extremamente importante. Afinal de contas, os gentios, aqueles que não são judeus, eles precisam ser circuncidados também? A gente exige a circuncisão de quem não é judeu? Como lidar com essa questão?
Os apóstolos então se reuniram para resolver essa discussão, para tratar desse assunto naquilo que ficou conhecido como Concílio de Jerusalém. E você encontra o relato desse texto no livro de Atos, o capítulo 15. Lá naquele Concílio de Jerusalém, quando os cristãos, os apóstolos, estavam resolvendo uma questão extremamente importante, uma pessoa estava presidindo e organizando aquele concílio. Tiago, irmão de Jesus. Veja o que o texto diz em Atos, o capítulo 15, versículos 12 e 13. Atos, o capítulo 15, versículos 12 e 13. Então, a multidão silenciou e passou a ouvir Barnabé e Paulo, que contavam quantos milagres, feitos extraordinários e sinais Deus havia realizado por meio deles entre os gentios. Quando acabaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse: irmãos, ouvi-me. No meio dos apóstolos, onde inclusive o próprio grande apóstolo Paulo estava presente, quem estava liderando e organizando a reunião era Tiago, aquele que antes não cria em Jesus, aquele que havia visto Jesus crescer e se desenvolver, agora presidindo o concílio e a Assembleia de Jerusalém. O seu papel foi se tornando cada vez mais relevante, cada vez mais significativo, de tal forma que em determinado momento o próprio apóstolo Paulo precisou procurá-lo para conversar. E você encontra isso no livro de Atos, o capítulo 21, versículo 18. Atos 21, 18. No dia seguinte, Paulo foi em nossa companhia encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros compareceram. Imagine que reunião, que encontro espetacular. Paulo, que já era notável no evangelho, decidiu procurar Tiago para conversar, e vários pastores e presbíteros queriam ver como é que ia acontecer aquela conversa. Todos os presbíteros compareceram para testemunhar Paulo conversando com Tiago, que antes não cria em Jesus. Tiago teve um privilégio muito único e muito peculiar. Depois que Jesus foi crucificado e ressuscitou, ele apareceu a diversas pessoas, a um grupo de 500 pessoas. Mas pelo que a Bíblia indica, a Tiago, seu próprio irmão, Jesus apareceu de uma forma especial. Veja o que o texto diz em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 6 e 7. 1 Coríntios, o capítulo 15, versículos 6 e 7. Depois apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, e a maior parte deles ainda vive, mas alguns já faleceram. Depois apareceu a Tiago e a todos os apóstolos. Percebe como Tiago recebe um destaque diferente dos outros apóstolos? Depois que Jesus ressuscitou, ele apareceu a diversas pessoas. E Tiago, de alguma forma, teve um encontro especial com Jesus pós-ressurreição. Aquele Tiago que antes não cria em Jesus. O texto bíblico não relata, mas textos extra-bíblicos, literatura do primeiro, do segundo século, dão conta de que este Tiago passou a ser conhecido como Tiago o Justo, tamanho seu temor a Deus,
tamanha a sua busca por servir ao Senhor, por viver de fato uma vida digna do Evangelho de Cristo, ele passou a ser conhecido como Tiago, o justo. A atuação deste Tiago, autor da carta que nós começamos a ler, foi fundamental para o estabelecimento e a propagação do Evangelho naquele século inicial. Mas uma coisa nos chama a atenção. Embora Tiago fosse irmão do Senhor Jesus, embora Tiago tivesse visto Jesus ressurreto de uma forma especial, embora Tiago convivesse com os apóstolos, embora Tiago fosse contado como um dos apóstolos, embora Tiago tivesse presidido o grande concílio de Jerusalém, embora Tiago fosse conhecido como o justo, quando ele se refere a si mesmo, ele não menciona nada disso. Quantas coisas Tiago poderia dizer a respeito de si mesmo que o identificassem? Tiago, irmão do Senhor, as 12 tribos da dispersão, saudações. Tiago, apóstolo, as 12 tribos da dispersão, saudações. Tiago, o justo, as 12 tribos da dispersão, saudações. Quantas coisas Tiago poderia ter dito, mas na verdade tudo que ele usa para se descrever, para fazer referência a si mesmo, é a palavra servo. Tiago, servo de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse ponto, eu e você nos igualamos a Tiago. Divergimos em muitas coisas, porque nenhum de nós aqui é irmão de Jesus, irmão por parte de mãe de Jesus. Nenhum de nós aqui conviveu com os apóstolos. Nenhum de nós aqui foi contado entre os apóstolos. Nenhum de nós aqui presidiu o concílio de Jerusalém, sequer estivemos lá. Nenhum de nós foi procurado por Paulo para conversar. Mas todos nós somos servos de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Você é servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, se de fato é, assim como Tiago foi. Assim como Tiago foi. E ao se identificar como servo, Tiago traz uma série de implicações que foram relevantes para ele lá atrás e que são igualmente válidas e relevantes para nós hoje. Se você é servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, assim como Tiago foi, há uma série de implicações relevantes no fato de você ser servo de Deus, de você ser serva de Deus. Eu gostaria de destacar brevemente 3 implicações do fato de nós nos reconhecermos e nos identificarmos como servos de Deus. Mas eu te pergunto, você está comigo até aqui? Primeira implicação: Tiago, servo de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Primeira implicação: o servo é completamente submisso ao seu Senhor. O servo é completamente submisso ao seu Senhor. Ao se identificar como servo, Tiago queria dizer: eu sou completamente submisso ao meu Senhor. Não importa se Jesus é meu irmão, Ele é meu Senhor e eu sou submisso a Ele. Na verdade, a palavra servo, que aparece na maioria das traduções, é uma forma suavizada
daquilo que Tiago realmente escreveu. Porque o que Tiago literalmente escreveu significa escravo. Alguém tem a Bíblia cuja tradução é escravo? A maioria das traduções traz a palavra servo, mas literalmente o que Tiago está dizendo é: Tiago, escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Forte desse jeito, intenso desse jeito, porque uma das principais características do servo, do escravo, é que ele é completamente submisso ao seu senhor. Uma das principais características que identificam um escravo, um servo, é que ele é submisso ao seu senhor. Veja, por exemplo, lá no Evangelho de Lucas, o capítulo 7, nós não vamos ler o texto todo, apenas o versículo 8. Evangelho de Lucas, o capítulo 7, quando um centurião busca Jesus porque o seu escravo, o seu servo, está enfermo. E o centurião diz para Jesus: olha, Jesus, o Senhor não precisa ir até a minha casa para curar o meu servo, porque o Senhor tem autoridade. O que o Senhor falar aqui vai acontecer lá. Eu sei disso porque eu também sou um homem sujeito à autoridade e tenho soldados sob minhas ordens. Eu digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo, meu escravo: faze isto, e ele faz. Sem discutir, sem questionar, sem demorar, o servo obedece ao seu senhor. O servo é submisso ao seu senhor. E se você é servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, isso se aplica integralmente à sua vida. A escravidão, a servidão, era algo extremamente comum nos tempos bíblicos. Tanto em Israel, quanto durante o Império Romano, que governava o mundo nesta época em que Tiago escreveu, quanto em qualquer outro lugar do mundo antigo, a escravidão, a servidão, era algo extremamente comum. Nós lemos na Bíblia a respeito de várias pessoas que eram escravas. As pessoas podiam se tornar escravas de diversas maneiras. Por exemplo, se uma criança nascesse de uma mãe que era escrava, ela já nascia escrava. Não tinha nem o que questionar. Se a mãe é escrava, a criança é escrava. Se um prisioneiro fosse capturado durante a guerra, ele era transformado em escravo. Foi exatamente isso que aconteceu, por exemplo, com Daniel e seus amigos, que foram capturados pelos babilônios e levados como cativos, como escravos para a Babilônia. As pessoas se tornavam escravas se elas fossem vendidas como escravas. Assim como aconteceu com José, que foi vendido pelos seus irmãos para o Egito como escravo. E as pessoas podiam, inclusive, se entregar voluntariamente como escravas, se elas tivessem uma dívida muito grande, ou se elas quisessem fugir da pobreza. Elas se submetiam a um senhor, se tornavam escravas daquele senhor, para fugir da pobreza ou para pagar a dívida. A escravidão era algo extremamente comum no mundo antigo. Tão comum que estima-se que em determinado momento, cerca de 50% da população do mundo antigo era constituída de escravos. 50% de toda a população do mundo antigo era escrava. Mas quando nós olhamos para a realidade espiritual, a porcentagem é ainda maior. Se parece muito imaginar que 50% do mundo é constituído de servos, quando nós olhamos para a realidade espiritual, nós nos damos conta de que a porcentagem é muito maior. Porque, na verdade, 100% de nós são servos.
ou do pecado ou de Deus. Não há quem não seja servo. A única coisa que muda é quem é o seu Senhor, a quem você serve. Mas o fato é, ou você é servo do pecado, ou você é servo de Deus. Veja o que Paulo diz, por exemplo, em Romanos, o capítulo 6, versículos 16 a 19, e também o versículo 22. Não sabeis que, quando vos apresentais a alguém como escravos, para lhe prestar obediência, sois escravos daquele a quem obedeceis? Seja do pecado para a morte, seja da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque embora tendo sido escravos do pecado, obedecestes de coração à forma de ensino a quem foste entregues, e libertos do pecado, fostes feitos escravos da justiça. Falo como ser humano, por causa da fraqueza da vossa carne. Pois assim como apresentastes os membros do vosso corpo como escravos da impureza e do mal cada vez maior, assim também apresentem agora os membros do vosso corpo como escravos da justiça para a santificação. Versículo 22. Mas agora, libertos do pecado e tendo sido feitos escravos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Na antiguidade, cerca de 50% da população era escravo físico. Na realidade espiritual, 100% das pessoas são servos. Ou você é servo do pecado, ou você é servo de Deus. O fato é que você é submisso a alguém. E se você é servo de Deus, você deve submissão total, completa, inquestionável ao Senhor Jesus. É isso que Tiago está dizendo quando ele se reconhece como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Se você é servo de Deus e você disse que é, Ele tem toda a autoridade sobre a sua vida. É por isso que Ele é o Senhor e você é o servo e eu sou o servo. Ele fala e nós obedecemos. Ele diz e nós seguimos. A grande pergunta é: como Deus rege a sua vida? Como é que você sabe se você está sendo submisso a Deus ou não? De onde emana a voz de Deus que guia os seus passos? 100% integralmente da Bíblia. Se você é servo de Deus, a sua vida precisa estar baseada na palavra de Deus. Todo o tempo, constantemente, porque o servo deve submissão ao seu Senhor. Nós devemos submissão a Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo, que nos rege e nos guia por meio da sua palavra escrita. Valia para Tiago lá atrás, quando se reconheceu como servo de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, e é igualmente válido para você e para mim hoje no século 21. Primeira implicação: o servo é submisso ao seu Senhor. Se você é servo de Deus, obedeça a palavra de Deus, ame a palavra de Deus, conheça a palavra de Deus, viva de acordo com a palavra de Deus. Mas há ainda uma segunda implicação: o Senhor cuida dos seus servos durante toda a vida. O Senhor, se você é servo de Deus, o Senhor cuida de você durante toda a sua vida. É uma via de mão dupla. Se o servo devia submissão ao Senhor,
O senhor, por sua vez, era responsável pelo seu servo. O senhor precisava cuidar dos seus servos. As necessidades mais básicas de um escravo, de um servo, eram supridas não por ele próprio, mas pelo seu senhor. Quem provia a casa para o servo não era o próprio servo, não era o próprio escravo. Era o senhor que cuidava e que fornecia a casa para o escravo. Quem cuidava da alimentação do servo era o seu senhor. Quem cuidava da vestimenta do servo era o senhor. Se o servo ficasse doente ou se ferisse, quem cuidaria do servo não era ele mesmo, mas era o Senhor. O Senhor cuida de toda a vida dos seus servos. É isso que Tiago está querendo dizer também quando ele diz: Tiago, servo de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Não apenas nós devemos submissão total e inquestionável a Deus, mas nós podemos confiar e descansar que o Senhor cuida de nós. Você pode confiar e descansar que o seu Senhor cuida das suas necessidades. O seu Senhor tem a sua vida, a tua vida, na palma das mãos dEle. Você pertence a Ele. Ele zela por você. Ele supre as suas necessidades, Ele cuida de você, Ele toma conta de você. Cada detalhe da sua vida, cada aspecto da sua caminhada está nas mãos do seu Senhor, se você de fato é servo de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Você não está sozinho neste mundo, você não está por conta própria, você tem um Senhor que zela pela sua vida. O Senhor sempre cuida dos seus servos. É exatamente isso que nós vemos na história de Daniel e dos seus amigos, que foram levados como escravos, como servos, lá para a Babilônia. E não foram jogados na rua para procurar comida por conta própria. Eles foram levados para aposentos reais. Lhes foi oferecida a comida do rei. Receberam vestimentas providas pelo próprio rei. O rei cuida dos seus servos, o Senhor cuida daqueles que lhe pertencem. E isso é verdade na sua vida. O Senhor cuida de você. Mas há um terceiro aspecto. O Senhor cuida de você, não apenas por toda a sua vida, mas o Senhor cuida dos seus servos também na sua morte. O Senhor cuida dos seus servos por toda a vida, mas não para aí. O Senhor cuida dos seus servos também na morte. Quando um escravo morria, ele não era simplesmente descartado. Bom, o escravo morreu, agora ele não tem mais serventia nenhuma para mim, vou deixar de lado e vou procurar outro escravo. Não era assim que as coisas funcionavam na antiguidade. Quando um escravo morria, ele não era simplesmente descartado, deixado de lado, jogado fora por ser escravo. Por todo o mundo antigo, acreditava-se que se um morto não tivesse um sepultamento adequado, a sua alma jamais encontraria descanso eterno. Por todo o mundo antigo, nas diversas culturas que já existiram, acreditava-se que se um morto não tivesse cuidado adequado, a sua alma não encontraria descanso eterno.
É por isso, por exemplo, que os egípcios desenvolveram o hábito e a prática da mumificação. Extraíam os órgãos da pessoa morta, embalsamavam, desidratavam, depois enfaixavam com linho, colocavam dentro de uma pirâmide, no caso do faraó, e ainda colocavam provisões, alimento, riquezas, servos, porque eles acreditavam, os egípcios acreditavam que se o morto não recebesse cuidado adequado, a sua alma não encontraria descanso eterno. Os gregos pensavam da mesma forma, e é por isso que eles desenvolveram o hábito e a prática de, numa cerimônia fúnebre, colocar moedas sobre os olhos ou a boca do morto, para que ele pudesse atravessar o rio da morte, o rio Estinge, e chegar ao descanso eterno no mundo dos mortos. Por todo o mundo antigo, a noção que se tinha é que os mortos precisavam de um cuidado especial para que a sua alma encontrasse descanso eterno. É por isso que a partir daí as mais diversas culturas, as mais variadas civilizações começaram a desenvolver os seus rituais fúnebres, as suas práticas de preparação e despedida de um corpo, para que todos, sem exceção, pudessem encontrar descanso eterno. No caso dos escravos, no caso dos servos, não era diferente. Quando um servo morria, ele não era simplesmente deixado de lado. Na verdade, era uma grande desonra não cuidar de um morto para que ele pudesse encontrar descanso eterno. Somente pessoas bárbaras deixavam corpos espalhados no campo de batalha para que os animais viessem devorar pedaços. Inclusive, os escravos recebiam um tratamento digno na hora da sua morte, após a sua morte, para que a sua alma pudesse encontrar descanso, os povos pensavam. Os escravos recebiam cuidado do seu senhor. Se um escravo morria, o seu senhor não o descartava simplesmente, mas pelo contrário, ele cuidava da morte daquele escravo, para que mesmo sendo servo, ele pudesse ter descanso eterno. Os senhores cuidavam da morte dos seus servos, e é exatamente isso que o nosso Senhor faz conosco, que somos servos dele. Se você é servo do Senhor, ele cuida da sua morte, ele cuida de você na hora da sua morte, para que você tenha descanso eterno. Percebe como isso é profundo? Em Cristo Jesus, nosso Senhor, nós podemos ter a garantia de que somos cuidados por Deus, não apenas agora, aqui em vida, mas que teremos descanso eterno ao lado de Deus, por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. É isso que ser servo de Deus implica para nós. Deus cuida de nós, de mim e de você, durante toda a nossa vida, e quando morremos, não somos deixados de lado. Quando morremos, não somos descartados, porque o nosso Senhor nos garante plenitude de vida. O nosso Senhor nos garante plenitude de paz. O nosso Senhor nos garante descanso verdadeiro, descanso eterno. O Senhor cuida de nós, seus servos, mesmo diante da morte. Nem a morte é capaz de nos tirar
do cuidado que o nosso Senhor tem sobre as nossas vidas. O nosso lugar de descanso já está preparado. Cristo, nosso Senhor, Ele mesmo, preparou esse lugar. É o que Ele diz lá no Evangelho de João, o capítulo 14, o versículo 3. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Versículo 2, perdão. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Se você é servo de Deus, há um lugar de descanso eterno, sem fim, glorioso, preparado para você. Garantido com o sangue do seu amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. É isso que Tiago quer implicar ao dizer: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. As 12 tribos da dispersão, saudações. A carta continua e em outros momentos nós vamos ter oportunidade de olhar outros aspectos dessa carta, mas ela continua em cima desse tom. Um notável homem de Deus, e tudo que ele tem a dizer a respeito de si mesmo é: eu sou servo, eu sou servo de Deus, eu estou submisso ao Senhor durante toda a minha vida, e Ele cuida de mim em cada aspecto necessário durante todo o meu tempo aqui. E quando o meu fim chegar, quando a minha morte chegar, ainda assim, Ele vai continuar cuidando de mim. Concluo lendo a maneira que Paulo encontrou para expressar essa ideia. Romanos, o capítulo 14, o versículo 8. Romanos, o capítulo 14, versículo 8. Pois se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De modo que quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Quer morramos, quer vivamos, somos servos do nosso amado Senhor, que zela por nós e cuida de nós. Glória a Deus por isso. Quero te convidar a fechar os seus olhos, nós vamos orar, agradecendo a Deus pelo privilégio que temos de ser servos não do pecado, escravos não da iniquidade, mas servos de um Deus amado, de um Deus amável, de um Deus bondoso. Devemos a Ele toda a nossa submissão e Ele cuida de nós. Ele sabe o que necessitamos, Ele sabe aquilo que enfrentamos, Ele sabe as nossas necessidades e carências mais íntimas e Ele cuida de nós. E quando o nosso fim aqui neste mundo chegar,